E aí, pessoal, tudo bem? Pessoal, eu sou o professor Edivan, de Ciências, e eu gostaria de me identificar aqui com a minha CNH. Vou aproximar um pouquinho. Aqui está a frente, eu creio que deu para ver, e o verso. Eu vou lecionar para vocês um conteúdo lá do nono ano, que é sobre genética. Nós vamos abordar a primeira lei de Mendel. O objetivo da aula de hoje, então, será conhecer um pouco da história de Gregor Mendel e suas contribuições para o estudo da genética, e também vamos ver a primeira lei de Mendel. Desde os tempos mais remotos, o homem tomou consciência da importância das gerações de seres da mesma espécie, e que características como altura, a cor de pele, etc., eram transmitidas dos pais para os seus descendentes. Quem foi Mendel? Gregor Mendel, ele nasceu na Austrália em 1822. Ele queria estudar os mecanismos que passavam as características de um organismo para sua prole, ou seja, para os seus descendentes. Ele ficou conhecido como o pai da genética. Aqui vamos ver os experimentos de Mendel. Em 8 de março de 1865, Mendel apresentou um trabalho à Sociedade de História Natural de Brünn, na qual enunciava as suas leis de hereditariedade, deduzidas das experiências com ervilhas. E por que Mendel escolheu as ervilhas? Mendel escolheu as ervilhas porque o ciclo de vida das ervilhas é mais curto que as demais angiospermas. Por a vida ser mais curta, ele poderia fazer vários experimentos em um tempo reduzido. E também porque ele escolheu as ervilhas? Porque eram facilmente cultivadas, ou seja, ele poderia plantar em qualquer lugar que ela iria nascer. E também apresentavam grandes números de descendentes. Com isso, ele poderia fazer vários experimentos e fazer observações ao longo do tempo com vários descendentes dessas ervilhas. Vamos ver aqui as características analisadas por Mendel. Mendel escolheu 7 características das ervilhas. Entre elas podemos ver as sementes, as flores, as vagens e o caule. Nas sementes, ele analisou 2 características: se ela era lisa ou se era rugosa, e outra característica se era amarela ou verde. Nas flores, ele analisou se ela era branca ou roxa. Na vagem, ele fez mais 2 observações aqui: se a vagem tinha forma inflada ou sulcada, ou se a cor era amarela ou verde. Ele também fez observações no caule: se a floração era axial ao longo da planta ou se ela era terminal ao longo da planta, como vocês podem ver aqui na ilustração. E também ele comparou o tamanho: se era muito alto, por volta de 3 metros, ou se era baixo, por volta de 30 centímetros. Mendel realizou o cruzamento entre linhas puras de sementes amarelas e sementes verdes, o que constituiu uma geração parental. Com esse cruzamento da geração parental, ele resultou de 100% das ervilhas amarelas, que ficou conhecido como a geração F1, como vocês podem ver aqui nessa representação. A geração parental são aqui os indivíduos puros amarelos e indivíduos puros verdes. Geração parental representada pela letra P. No resultado da geração parental, ele teve quem? Os híbridos, que é conhecido como F1, primeira geração. Esses descendentes aqui foram todos amarelos. Nesse experimento de Mendel, como vocês podem observar aqui, na geração parental, como nós já vimos, resultou todos os descendentes amarelos, mesmo que tenha aqui um verde, um indivíduo verde, na primeira geração, só resultados amarelos. Com esse autocruzamento aqui, Mendel obteve uma porcentagem de 25% de verdes e 75% de amarelas. O que ele deduziu com isso? Que a maior parte, que são as amarelas, ele deu o nome de dominantes. E aqui ficou sozinho aqui, que só teve um, ou correspondente a 25%, ficou conhecido como recessivo. Então Mendel fez uma tabela classificando os resultados dominantes e dos recessivos.
Por exemplo, nas formas da semente, a lisa era dominante e o rugoso era recessivo. Na cor da semente, se fosse amarelo, era dominante e verde recessivo. Na cor da casca, se fosse cinza, seria dominante e recessivo branca. Na forma da vagem, se fosse inflada, dominante e comprimida, ela seria recessiva. Na cor da vagem, se fosse verde, dominante e amarelo, recessivo. Se a posição das flores, se fosse axial, dominante e terminal, recessivo, e a altura, se fosse alta, dominante, e se fosse baixa, recessiva. Ou seja, nessas daqui que são dominantes, ela apareceu mais vezes que as recessivas. Então, os alelos dessas recessivas estavam escondidos ali na primeira geração, como nós demonstramos no exemplo anterior. Então, a conclusão de Mendel: cada indivíduo possui dois fatores que determinam uma característica, sendo um herdado do pai e outro herdado da mãe. Ele também conclui que existem fatores dominantes e fatores recessivos. Os alelos dominantes são capazes de esconder ou mascarar os alelos recessivos, como nós vimos no exemplo anterior. No caso das flores roxas da geração F1, o alelo para a cor roxa era dominante e expressou-se, enquanto que o alelo para a cor branca não expressou, não apareceu. O alelo recessivo só expressaram quando eram aos pares, como nós vimos no exemplo anterior. A primeira lei de Mendel, também chamada de princípio da segregação dos caracteres ou leis de segregação, diz que cada característica é condicionada por um par de fatores que se separam na formação dos gametas. Por fim, nós propomos um exercício a qual diferencia a autofecundação da fecundação cruzada, dois experimentos feitos por Mendel. Qual a diferença entre a autofecundação e a fecundação cruzada? Na autofecundação, ambos os gametas provêm do mesmo indivíduo, ou seja, Mendel pegou ali uma espécie, a ervilha, que era pura, e fez a autofecundação usando os gametas masculinos e feminino do mesmo indivíduo. Essa é a autofecundação. Na fecundação cruzada, os gametas vêm de indivíduos diferentes. Então vai pegar ali uma espécie diferente da outra e vai fazer o cruzamento, que seria a fecundação cruzada. E por hoje é só, pessoal. Eu gostaria muito de agradecer a todos vocês que ficaram até aqui e muito obrigado. Até uma próxima.